Quando a gente pensa em personagens clássicos da literatura infantil, a gente lembra de personagens como Ursinho Pooh ou Peter Pan, Alice, aquela do País das Maravilhas, ou talvez pensamos também em contos de fadas, príncipes de livros infantis que acompanham a infância de tantas pessoas. Mas mesmo assim, apesar dos incontáveis exemplos que a gente pode citar, poucos personagens são tão marcantes e resistentes ao tempo quanto o nosso querido Pinóquio. Afinal, a criação do marceneiro Geppetto tem encantado gerações após gerações de crianças e adultos desde o final do século XIX. Em 2022, não poderia ser diferente. Com 3 projetos no horizonte baseados na história do menino boneco, vale a pena a gente voltar para as origens desse conto icônico e das vezes em que o personagem apareceu nas telas. O Mentiroso de Nariz de Madeira surgiu pela primeira vez lá atrás, em 1883, no livro As Aventuras de Pinóquio, do autor italiano Carlo Collodi. Publicado capítulo por capítulo em uma das primeiras revistas voltadas a crianças na Itália, o livro de Collodi tornou-se um sucesso estrondoso ao redor do mundo. Traduzido para mais de 260 línguas, é considerado um dos livros mais lidos de todos os tempos, perdendo apenas para a Bíblia, tá? Mas se alguma versão for responsável por apresentar a história de Pinóquio para milhões de pessoas, certamente foi da Disney. Um clássico instantâneo desde o lançamento em 1940, e essa versão da Walt Disney se destaca pelas alterações no enredo e personagem. Segundo a Disney, era preciso mudar traços do boneco para torná-lo mais doce e simpático para o público. E funcionou, apesar do filme ter sido uma bomba na bilheteria por causa da Segunda Guerra Mundial, se tornou a primeira animação a ganhar 2 Oscars e é tido até hoje como um dos maiores filmes de animação da nossa história. Mas mesmo o sucesso astronômico de uma adaptação não foi suficiente para limitar a criatividade de outros artistas. Mais de 60 anos após a versão da Disney, Roberto Benigni lançou uma adaptação inusitada da obra clássica. Nessa versão, extremamente fiel ao livro de Collodi, Benigni interpreta Pinóquio, além de escrever e dirigir o filme. Trata-se de uma obra leve, com toques de magia, vinda de um diretor famoso da Toscana, homenageando a grande história da sua região. E quase 20 anos depois de apresentar sua visão, Benigni voltou para o fantástico mundo de Collodi, mas de uma forma diferente. Na versão melancólica e mais sombria do veterano diretor Matteo Garrone, Benigni interpreta o Geppetto com todo o humor e fisicalidade que apenas ele poderia imprimir para esse personagem. Trata-se de outra versão muito fiel ao livro original e que teve a sua estreia no Festival de Berlim, que é super badalado. E para provar o fascínio contínuo que a história desperta ao redor do mundo, esse ano ainda contamos com uma adaptação cômica irreverente vinda da Rússia. Nessa animação pouco conhecida, Pinóquio é criado e descobre seus talentos como acrobata. Ele decide então se juntar a um circo na esperança de conseguir tornar-se um menino de verdade. E para quem acha que já teve adaptação demais da obra do Collodi, melhor se preparar para novos filmes baseados no livro, 2 dos quais contam com presenças de peso atrás e na frente das câmeras. Seguindo a recente onda de adaptações live action da empresa, a Disney lança esse ano uma nova visão de Pinóquio. Dirigido pelo lendário Robert Zemeckis, diretor de clássicos como De Volta para o Futuro e Náufrago, essa adaptação tem um elenco encabeçado por Tom Hanks como Geppetto. Promete, claro, altas emoções e efeitos especiais. Não dá pra ficar de fora desse novo filme que chega aos cinemas em setembro. Fiquem ligados. E em dezembro, um novo musical animado com toda a história de Collodi chega à Netflix sob a direção do maravilhosão Guillermo del Toro. Pouco se sabe sobre essa versão, mas o elenco conta com nomes como Cate Blanchett e Ewan McGregor. Difícil não dar certo, né? A história central de Pinóquio é tão boa que parece que vai ser contada assim pra sempre.
Agora, antes de conferir as novíssimas versões da trama do boneco que queria ser um menino de verdade, vale a pena se lembrar de como a história de Pinóquio era contada em um passado não tão distante assim.